apresentei a minha primeira crise convulsiva. Se você apresentou a primeira crise convulsiva ou crise epilética, as duas não são a mesma coisa, né? Você lembra que você pode ter crises epiléticas não convulsivas. O indivíduo pode ter uma crise de ausência, pode ter uma crise parcial com desligamento da consciência apenas. Mas se você apresentou a primeira convulsão, a princípio, isto não é uma coisa extremamente grave. Deve ser visto imediatamente pelo neurologista, você deve procurar um neurologista. Mas, veja só, no Fórum de Epilepsia e 30ª reunião da Liga Brasileira de Epilepsia, em Porto Alegre, 2005, foi apresentado um trabalho da doutora Áurea Nogueira de Mello que nos mostra que 1% da população tem epilepsia ativa, ou seja, 1 em cada 100 pessoas. 3% das pessoas, 3 em cada 100, apresenta recorrência de crises epiléticas, né? Tem várias crises, né? Pode apresentar várias crises ao longo da vida, e 9% das pessoas, 9%, são 9 em cada 100 pessoas, tem no mínimo uma única crise convulsiva em algum momento da sua vida. Epilepsia é tão frequente que esse trabalho ainda nos mostra que, se você pega 100 mil habitantes em qualquer período de tempo, você sempre terá 650 casos de epilepsia, mais ou menos naquela população. A isso nós damos o nome de prevalência, a quantidade de casos que você encontra numa população numa determinada época qualquer. A propósito, no Brasil nós temos a Liga Brasileira de Epilepsia, que é uma fonte inestimável de informação para você que quer aprender mais sobre epilepsia. Basta você buscar na internet informações sobre a Liga Brasileira de Epilepsia e você ficará conhecendo o site. Mas deixa eu retomar o nosso papo aqui então. Se você apresentou um primeiro episódio de crise convulsiva, você deve procurar um neurologista e ele fará uma série de exames, entre eles uma ressonância magnética de crânio e um eletroencefalograma, que poderão triar a origem, a causa dessa crise que você apresentou. Muita gente me pergunta, eu tive uma crise convulsiva apenas, já posso ser chamado de epilético? Já posso caracterizar o meu problema como epilepsia? Bem, tecnicamente falando, a epilepsia ela caracteriza-se pela recorrência das crises epiléticas. Se a pessoa teve uma convulsão só, nós não podemos chamá-la de epiléptica, pois, inclusive, às vezes a pessoa apresenta uma crise só ao longo da vida toda. Do ponto de vista prático, se você faz uma ressonância e você tem alguma alteração, ou você faz um eletroencefalograma principalmente, e encontra ali uma descarga elétrica que indica a presença de epilepsia, isso aí já nos permite avaliar se o indivíduo vai ou não ter novas crises. Agora, existem causas de epilepsia que dependem somente da condição clínica. Por exemplo, o sujeito é um diabético descompensado com níveis altíssimos de glicose e apresentou uma crise epiléptica. Se ele reestabelece o nível normal de glicose no sangue, provavelmente ele não vai ter outra crise. Ou se ele, por exemplo, é um alcoolista, um indivíduo dependente do uso de álcool em grandes quantidades diariamente. A retirada do álcool ou o abuso do álcool nesse indivíduo pode levar ao aparecimento de uma crise convulsiva. Controlando-se a ingestão de álcool, restabelecendo a saúde do indivíduo, cortando o hábito da ingesta diária do álcool, possivelmente o paciente não vai apresentar mais as crises convulsivas e assim também ocorre em algumas outras doenças. A propósito, a epilepsia pode iniciar-se em qualquer época da vida, tanto no nascimento, logo após o nascimento, como naqueles indivíduos de mais idade. As causas, é lógico, serão diferentes e nós vamos discutir isso futuramente. E olha, preste bem atenção, hein? Epilepsia não é contagiosa. Então, se você tem um amigo epiléptico, se você tem um ente querido epiléptico, não se preocupe com isto. A epilepsia não é transmissível de pessoa a pessoa. Vamos acabar com esse preconceito sem fundamento. Conta uma lenda que Freud, certa vez, dava uma aula para os seus alunos falando sobre símbolos fálicos. Por exemplo, um guarda-chuva, um poste, um lápis, podem representar num sonho a figura simbólica do pênis. E o órgão genital feminino, num sonho, poderia simbolicamente ser representado por um vaso, um objeto qualquer com um formato de um vaso, etc. Os alunos, conta a lenda, ouviam atentamente aquela aula e depois a aula terminou e se dispersaram. E um grupo deles, um tempo depois, encontra-se, cruza na rua com Freud, e Freud, fumando um enorme charuto, vê que os estudantes, os meninos ali, começam a rir um pouquinho, enquanto passam por ele, e nesse momento, então, ele se volta para eles e fala: gente,
Às vezes, um charuto é apenas um charuto. Ou seja, nem tudo às vezes que parece ser é aquilo que você pensa que é. Veja o caso, por exemplo, das crises epilépticas. Nem tudo que parece ser uma crise epiléptica é. Por exemplo, às vezes a pessoa doa sangue e desmaia com aquilo, pode até se debater no chão, isso às vezes acontece. Muitas vezes a criança, à noite, durante o sono, acorda e tem uma crise sonambúlica, apresenta uns movimentos automáticos e volta a dormir. Aquilo não é uma crise epiléptica também. Pessoas, às vezes, com diabetes, quando o diabetes descompensa, elas ficam confusas, alteradas, e aquilo não é uma crise parcial. E é lógico também, às vezes a pessoa passa por estresses muito grandes, momentos de muita dificuldade, momentos de grande comprometimento emocional, e ela pode ter alterações do comportamento que não são necessariamente de origem epiléptica. Estou falando aqui da crise nervosa, que todo mundo conhece, né? Em que a pessoa perde o controle porque ela somatiza, ela passa para o corpo aquela ansiedade, aquela angústia que ela está apresentando anteriormente. Mas não é uma doença do neurônio, não é uma doença do sistema nervoso, da estrutura do sistema nervoso central. Para sabermos se a crise é epiléptica ou nervosa, o melhor exame é o eletroencefalograma. O melhor exame para a classificação da epilepsia, inclusive para termos uma ideia se vai evoluir melhor ou pior, é o eletroencefalograma. Por que se faz a ressonância, então? A ressonância de crânio é muito importante porque ela vai afastar lesões cerebrais. Ela vai afastar tumores, inflamações, infecções cerebrais, enfim. Ela vai afastar lesões secundárias, lesões que estão causando a crise epiléptica. Porque na maioria das vezes, na maior parte dos casos, nós não temos lesão nenhuma. A crise surge por distúrbios da atividade elétrica cerebral. Meu nome é Paulo Canda, eu sou neurologista, aguardo você em nosso próximo encontro. Até lá!